Olá, pessoal. Eu sou o Dorgival, apresentador do Pod do Doge. Hoje estou com um cara aqui, mestre em relações humanas. Ele também é apresentador do podcast de A a Z, o Bruno AZ. Bruno, apresente-se para nós, por favor. Muito obrigado, Doge, por ter feito esse convite. É um prazer e uma honra imensa poder estar aqui compartilhando, contribuindo com o seu podcast. Um podcast que eu tenho certeza que vai ser um sucesso imenso. E você que já tá aqui, já se inscreva aí no canal, ative o sininho, né? Dê o like, né? Compartilha para o maior número de pessoas possível para a gente poder ajudar, contribuir aí com o início, porque eu sei o quanto é difícil a gente começar e o quanto é desafiador. Então, é um prazer imenso estar aqui e só te parabenizando pelo projeto maravilhoso, meu. Bruno, obrigado, Bruno. O Bruno, ele é mestre em relações e reforma íntima. Bruno, como que você ensina as pessoas a ter essas relações e reforma íntima? O que vem a ser esse seu tratamento com as pessoas? Certo, vamos lá. Mestre em Relações foi uma criação que eu tive. Criação minha, esse nome em Mestre em Relações. Por quê? Eu sempre tive uma facilidade muito grande na minha vida em me relacionar com as pessoas. Sempre fui um cara de muitos amigos, sempre fui um cara que sempre soube chegar em qualquer lugar. Então eu era aquele cara que, ainda sou, né? Aquele cara que posso estar na favela, na laje, sem camisa, empinando um pipa com a galera, mas também tá numa mesa fumando um charuto elegante com os maiores empresários que você pode imaginar. Então eu sempre tive essa facilidade, essa adaptabilidade de me relacionar com um monte de pessoas e me conectar. E aí, conforme passei por umas dificuldades na minha vida, né? Nunca pensei em trabalhar como comunicador, como hoje trabalho com podcast, influenciador, essas coisas. Eu passei por uma fase difícil na minha vida. Uma depressão, né? Um processo depressivo muito grande. A fase turva da minha vida. E logo após isso, eu procurei estudar sobre inteligência emocional para poder não cair mais nas armadilhas da depressão, entre outras coisas. E com a inteligência emocional e as relações que eu já tinha facilidade, eu vi que juntando tudo isso a gente pode se tornar não um ser humano perfeito, mas um ser humano bom, um homem de bem, como eu costumo dizer. Então, quando eu comecei a explorar um pouco mais isso, estudar melhor sobre isso, sobre por que eu consigo ter facilidade em algumas relações. O que tem em mim que as pessoas admiram, que as pessoas buscam, que as pessoas gostam. E como eu também recebo as informações das pessoas. Como é que eu consigo entender, compreender quem é um bom amigo, quem não é, quem eu vou levar para dentro da minha casa, quem eu não vou? Como eu consigo, o que faz eu ser quem eu sou? E aí eu comecei a estudar bastante sobre isso, né? E criei a minha mentoria, que por mais que eu trabalhe no off com ela hoje, há 2 anos, eu estou para lançar ela na internet agora nos próximos meses, que é a mentoria Mestre em Relações, que vem com 3 bases, 3 mentorias anteriores a essa, que é uma mentoria onde eu ensino as pessoas a amabilidade. Você sabe o que é amabilidade? Sei, entendo. Então, a amabilidade é a arte de você ser gentil, ser amável, ser uma pessoa atraente, ser uma pessoa bondosa, né? Ensino para as pessoas o principal pilar que nós temos que ter, que é a reforma íntima, que é a reconstrução de si, é o autoconhecimento, o autodomínio, a autotransformação, é você ser um ser humano melhor, você se conhecer, saber quais são suas limitações, quais são suas facilidades, e assim você potencializar uma e conseguir controlar a outra. E a parte da estabilidade emocional, que é a parte da inteligência emocional, gestão de emoções, que você consegue controlar isso. Eu costumo dizer que a minha reforma íntima, a primeira mentoria reforma íntima, ela constrói a base, que é a nossa base. É o corpo físico, pé no chão, sabe? Você saber quem você é, saber aonde você pode ir, o que você pode melhorar, o que você pode evitar, o que você pode fazer diferente na sua vida. E o segundo, a amabilidade. É como se fosse o seu braço direito. É a forma como você se mostra para as pessoas. Você se mostra uma pessoa amável, uma pessoa gentil, uma pessoa legal. É o que vai fazer as pessoas se conectarem a você. Então, é o tronco com o seu braço direito estendido. O seu braço esquerdo estendido é a sua gestão de emoção, a sua estabilidade emocional. O que a estabilidade emocional nos causa? Como nós recebemos as pessoas. Então, às vezes é o desafio, é um amigo ingrato, é uma pessoa que às vezes vai ser crítica com você, alguma pessoa que vai cometer alguma injustiça, e você vai ter que sempre saber ter um equilíbrio emocional para se receber isso da melhor forma. Contudo, como eu te disse, reforma íntima é o nosso corpo com o pé no chão. Amabilidade com o nosso braço direito estendido, e a estabilidade emocional no nosso braço esquerdo estendido. Quando você tem esses 3 pilares, você está pronto para se tornar um mestre em relações, porque aí eu consigo te abraçar nesse projeto que eu tô tendo aqui. Perfeito, Bruno. Você falou em base. Nós sabemos, sabe, o que nós somos hoje é reflexo do nosso passado.
no nosso passado, talvez o seu, eu quero também que você explique quem é o Bruno antes de você ser o Bruno Azer de hoje, porque muitas vezes o nosso presente é consequências do passado e escolhas que nós também tomamos durante o percorrer da vida. Quem é o Bruno antes do Bruno hoje, o Bruno Azer? Então, inclusive, eu falo muito sobre reforma íntima exatamente por isso, pela reforma que eu fiz na minha vida. Vocês que não me conhecem, se quiserem acompanhar nas redes sociais, tem muito lá disso. E as pessoas que me acompanham já há muito tempo sabem que eu conto muito isso. O Bruno Azevedo hoje, que vos fala, né? Isso. Hoje, bem mais vestido, né? Bem mais elegante, uma forma de falar diferente, um posicionamento diferente nas redes sociais, nem sempre foi o Bruno existente na minha vida na maioria do tempo. Eu fui um menino que sempre tive bondade dentro de mim, sempre fui uma pessoa que pensei muito no próximo. Quando eu era pequeno, eu era aquela criança que dividia os alimentos com as pessoas, com as crianças, os brinquedos, dava às vezes, não tinha esse apego nessas coisas. Mas uma fase da minha vida, dos meus 11 anos ali, depois que eu sofri um bullying de uma galera por ser muito bonzinho, que se abusavam de mim, tomavam meu lanche, como é que eu posso dizer? Resolvi revidar. Falei, não, vou parar de deixar eles me zoarem e eu vou tomar uma atitude para que eles possam ter medo de mim. E aí eu revidei. Quando eu revidei isso, um menino ficou com medo. E isso gerou em mim uma sensação de poder, uma sensação de que para as pessoas não me subirem em cima de mim, eu preciso estar acima delas. E aí eu comecei a desenvolver o AZ, que é o que eu costumo falar. Eu nasci como Bruno Sim. e desenvolvi o AZ na minha vida, como eu comecei a me envolver com coisa errada, comecei a ser o pior aluno da escola, fui expulso de 2, reprovei 4 anos, era considerado o pior aluno da escola, me envolvi com coisa errada, onde a gente vendia algumas coisas ilícitas nas quermesses, na vila, e criei um grupo de meninos que pichava muro, chamado AZN, junto com mais 4, 5 amigos. Então, a minha adolescência e a minha juventude foi o terror. Eu toquei o terror no bairro onde eu moro, Vila Guilherme, Vila Maria ali. Muitas senhoras hoje que me amam, né? Falam, caramba, Bruno, eu pensei que você não ia dar em nada. E quando eu tive meus 21 anos de idade, 22 anos de idade, eu tive que largar o futebol, eu tentei ser jogador de futebol, não deu certo. E eu conheci a espiritualidade, conheci a conexão com Deus, a conexão com o divino, com as energias superiores. E aí eu conheci essa palavra chamada reforma íntima, onde fala muito sobre você se transformar, você se moldar, você se tornar um homem de bem, uma pessoa melhor. E aí, com 24 anos, eu comecei a trabalhar isso na minha vida, que é um processo demorado, porque a maior dificuldade que a gente tem na nossa vida é transformar quem nós somos. Porque lidar conosco no dia a dia, para muitas pessoas, é muito difícil. E ainda mais lidar com o nosso pior lado. Então eu comecei a entender isso e comecei a querer mudar, modificando algumas coisas na minha vida. E eu consegui fazer essa transformação na minha vida, onde eu deixei de ser um menino revoltado, que não gostava de estudar, para ser um cara hoje que lê inúmeros livros. Deixei de ser um menino que brigava com todo mundo, arrumava confusão, e hoje eu sou um pacificador. Se hoje tem alguma confusão perto de mim, eu vou ser aquele cara que eu vou intervir para que as coisas fiquem mais harmoniosas e respeitosas. Um cara que não pensava em futuro, que hoje trabalha e constrói o seu futuro. Então, a reforma íntima fez com que eu me tornasse uma pessoa diferente. Então, o Bruno é muito diferente do que o Bruno Azê. Bruno, mas hoje em dia, sempre que as pessoas são um pouco rebeldes, ou elas são rebeldes por si só, as pessoas sempre mandam procurar ajuda de psicólogos, de pessoas que já estão ali trabalhando esse tipo de perfil. Você mesmo sentiu a necessidade de fazer essa mudança para melhor, quando você fala que você teve que mostrar que para você ser melhor, teria que estar acima das pessoas que faziam bullying contigo e tudo mais. Como que você sentiu esta necessidade? Você mesmo chegou assim, não, cara, eu preciso mudar, eu tenho que provar que eu sou mais e eu posso melhorar nesses aspectos que você fazia. Vamos falar rebeldia da adolescência. Isso. Então, não tive ajuda de psicólogo de nada, não. Foi realmente um insight que eu tive ali de relação, de compreensão do ser humano. Eu acho que também desde pequeno eu sempre tive essa facilidade de compreender comportamento humano. Então, como eu via aquele grupo de meninos que tomavam meu lanche, tomavam o lanche da galera, e a gente tinha medo deles, a gente dava o lanche, eu pensava, caramba, o que que eles fazem pra que crie em nós um medo, mas eles são intocáveis, porque não tem quem Sim. faça isso com ele. Falei, é o poder, é o medo, é se mostrar violento, é se mostrar, como é que eu posso dizer? Se mostrar agressivo, se mostrar uma pessoa que você vai ter medo de conversar com ela. Então, um belo dia, um ano inteiro o menino tomando meu lanche, e quando eu não tinha lanche ele me batia, e eu falei, cara, eu vou ter que me revidar. E eu lembro até hoje, não façam isso em casa, mas eu lembro até hoje que eu desparafusei a gilete do apontador, Sim, sim. segurei na minha mão, falei, na hora que ele vir tomar meu lanche, eu vou falar que eu não vou dar, se ele for me bater, eu vou passar no braço dele.
Dito e feito, ele foi tomar meu lanche, não veio, eu passei no braço dele, aquela Gillette, ela só risca, né? Ela não faz um Sim. negócio, mas riscou o braço dele e a cara dele de pânico com aquela minha atitude fez ele ir embora e aquilo me despertou um poder. Ele falou, ó, aí, tá vendo? Se eu mostrar que eu sou tão louco quanto eles não vão mais mexer comigo. E aí foi sozinho que eu tive esse insight aí. Eu acho que você passava a se defender, sabe? Quando você passou, eu acho que você não queria não ser agressivo, e Não. a se defender. Isso. Quando você se mostrou que era capaz de também ter uma autoridade de se defender, de não aceitar as imposições que as pessoas te faziam, isso te tornou uma pessoa também de poder dentro daquele meio que você vivia. Mas, Bruno, agora, hoje em dia, com o advento da internet, as pessoas, elas ou esfriaram demais as relações, ou esquentaram demais, ou buscam pessoas que concordam e compartilham dos mesmos perfis que você. Na sua opinião, cara da internet, que trabalha relações humanas, como que você vê hoje a internet? Ela aproxima ou afasta as pessoas, ou coloca as pessoas em blocos? Tipo, pessoas gostam disso, se unem a esse tipo de pessoas. Como que você vê hoje essa questão? Cara, eu vejo hoje a internet muito dividindo as pessoas, né? Eu percebo que existem grupos muito específicos que as pessoas se ligam só com aquele grupo e esquecem um todo. Eu não tô fazendo uma crítica porque eu acho que cada um trabalha da Sim, forma que tem sim. que trabalhar, né? Mas eu, Bruno, prefiro trabalhar de uma forma onde eu possa atingir qualquer tipo de público e também mostrar para as pessoas que elas podem sim em comunhão viver com outros, com semelhantes que pensam diferente e agem diferente. Então, quando eu criei minha mentoria como mestre em relações. Muitas pessoas pensam que relações é relacionamento, Sim, né? Mas existe essa diferença. Relações é tudo que você se relaciona. O que a gente tá fazendo aqui é uma relação, certo? exato. Então, quando você cria uma pessoa que sabe se relacionar, ela é uma pessoa que ela vai ser um ótimo convidado para você, você vai ser um ótimo host, você vai ser um ótimo amigo, você vai ser um ótimo filho, você vai ser um ótimo pai, você vai ser um ótimo marido, uma ótima esposa, um ótimo companheiro de trabalho, um ótimo chefe. Então, relações é tudo que existe no ser humano. Nós vivemos de relações. E eu senti uma escassez na internet em relação a isso. Porque eu vejo muitas pessoas falando de relacionamento. Muitas pessoas falando do lado profissional, ganhar dinheiro, tal, empreendedorismo. Mas eu não via pessoas falando sobre amizade, sobre Exato. você ser gentil, sobre você ser uma pessoa educada, você ser uma pessoa amável, você se preocupar com o outro, você dar o seu melhor, você fazer com que o ambiente onde você esteja se torne um ambiente melhor, porque isso tudo engloba todos os outros campos. Você ser uma pessoa amável, uma pessoa gentil, vai fazer com que as pessoas queiram você perto dela. Então, isso vai te dar uma oportunidade nova no emprego, isso vai te dar uma oportunidade num relacionamento novo com uma pessoa que você tanto deseja, isso vai fazer com que você mantenha ciclos de amizades que realmente são verdadeiros, não são falsos. Então, ser um mestre em relação a você aprender a lidar com o ser humano, isso faz com que você se torne um ser humano melhor. E isso acaba abrindo um leque para você. E hoje eu vejo que tem uma escassez nisso. As pessoas estão muito mais nichadas. As pessoas querem falar só sobre certos pontos e esquecem que se a gente trabalhar o principal, que somos nós, o autoconhecimento, a autotransformação, o autodomínio, tudo que a gente tem dentro de si para se tornar um ser humano melhor, a gente vai atingir todos os outros campos que as pessoas ensinam individualmente. Concordo contigo. Ainda sobre essa conversa, tempos atrás, quanto mais nós andávamos, mais pessoas nós conhecíamos. Hoje, quanto menos você anda, mais pessoas você conhece pela internet. Muitas vezes, nós sequer conhecemos nossos vizinhos, mas conhecemos pessoas do mundo todo. Talvez isso não esfrie as relações humanas. Por exemplo, eu tenho bons amigos que moram em outro país, outro estado, e tenho o meu vizinho que eu sequer conheço. Como que eu posso, por exemplo, formar roda de amigos para se encontrar? Eu acho que a internet também, ela meio que esfriou as pessoas neste sentido. Eu também acho. Eu também acho que ela trouxe, a internet trouxe um distanciamento. Como eu posso dizer, eu sempre falo que eu gosto do calor humano, né? Eu Exato, sou um também. cara que eu sou totalmente gosto do calor humano. Então eu sinto que as pessoas estão muito apagadas, porque as pessoas se conectam pelas redes sociais com pessoas longe e não olham pro seu vizinho, seu semelhante, que às vezes ele tá precisando de ajuda. Então, eu sinto que a internet tem feito isso. Mas eu, Bruno, e sei que tem inúmeras pessoas que também fazem isso na internet, eu ainda tenho esperança de que a gente consiga reverter isso, fazer com que as pessoas se conectem novamente. Os influenciadores, no boom que deu na internet uns anos atrás, eles faziam muito isso. Eles se juntavam, se uniam, faziam collabs, faziam muitas coisas Sim. que hoje a gente vê menos. Mas eles faziam muito isso. Então, teve uma época que eu tive esperança de que as coisas voltariam. Mas aí veio a pandemia, fez com que as pessoas
né, ficassem mais recluídas de novo, e agora aos poucos elas estão voltando. Então eu também concordo que pra gente ser um ser humano melhor e a gente aprender a se relacionar com o outro, a gente tem que ir pro campo de luta, que é a rua, é viver, é a Sim. conexão carnal, entendeu? Que nem a minha mentoria, eu só faço mentoria pela internet com pessoas que moram muito longe, com pessoas que não têm como ter um acesso físico. Mas 70% da mentoria que eu fiz até hoje foi presencial. Porque eu gosto de tratar as pessoas assim, eu gosto de ouvir, de ver, de abraçar, de criar uma conexão real com elas. Então é isso que eu busco e é isso que eu acredito. Eu acredito que o mundo precisa hoje voltar a se conectar como ser humano, voltar a ter o calor humano, as pessoas se olharem, se verem, se sentirem. Sou um cara muito de energia. E eu acho que a energia dita tudo na Eu vida. sou igual a você. Falando em influenciadores, Bruno, hoje em dia tem seguidores, tem influenciadores que têm milhões e milhões de seguidores porque eles muitas vezes postam algo que desperta o desejo de ter e de ser nas pessoas Isso. igual a eles. Só que no dia a dia nós sabemos que talvez aquela pessoa, aquele influenciador não seja exatamente aquele que ele mostra. Outro dia eu estava com uma pessoa aqui no estúdio e ele participa de um reality show voltado para um determinado segmento. E eu perguntei, porque eu fiquei curioso, como que essa pessoa está lá? Uma coisa é você ver na internet, outra coisa é você estar com uma pessoa na sua frente que você tem a oportunidade de perguntar. Como que faz? Como que te levou até lá? E a pessoa falou: não, eu estou lá por indicação de alguém que faz parte do programa. E é obviamente que eu fiz, então não foi por mérito, foi por indicação. Essa pergunta eu fiz sem filtro. E então, essa pessoa, ela atrai olhares de muitas pessoas porque acha que ela se esforçou demais, fez tudo de bom e de melhor para estar lá. E talvez as pessoas que queiram estar lá igual ela, não vai conseguir, porque ela não teve o que indique. Isso. Tá? Você acha que os influenciadores também eles têm uma influência em, por exemplo, exaltar uma pessoa ou fazer com que as pessoas se desestimulem dos seus sonhos, porque ela nunca vai conseguir ter aquele padrão de vida que o influenciador mostra, grandes carros, mansões, passeios de tirar o fôlego. Como que você consegue ver esses grandes influenciadores hoje em dia, assim? Então, as redes sociais, a gente pode afirmar pra você, hoje você tá começando o podcast, mas você já trabalha no outro podcast, então você Sim, já tem uma experiência também nisso. E por experiência própria também posso falar pra você o quanto eu tenho percebido que o quanto a rede social muitas vezes é uma terra, como eu posso dizer, não vou dizer falsa, sim, mas ilusória, né? concordo. Já tive a experiência de trazer pessoas, de conhecer pessoas nesses 2 anos que eu tenho experiência com podcast. 1 ano com o meu próprio e mais 1 ano como produtor de outro, onde eu fazia parte do agendamento, onde eu falava com assessores, com os famosos, para trazer, para convidá-los e tinha esse contato. E eu falo para você que tem muitas pessoas que são grandes atores. São pessoas que nas redes sociais elas são uma, mas na vida real elas não praticam aquilo que elas pregam e que elas mostram, né? Mas por um lado eu entendo, porque hoje em dia as redes sociais também viram um grande negócio. Virou. Então, para a pessoa poder vender o que ela vende, ela precisa mostrar um produto que o produto é ela daquela forma, não necessariamente quem ela é de verdade. Por isso que hoje em dia existem 2 tipos de mentores, né, que falam. São os professores e os líderes. Então, os professores são aqueles que vão te ensinar algo, que são aquele que realmente, às vezes, ele tem sim o gabarito para te ensinar alguma coisa, mas às vezes na vida dele ele é uma pessoa totalmente diferente, não liga a vida pessoal ao que ele ensina. E existem os líderes, são aquelas pessoas que você influencia realmente pelo estado de vida, por quem você é. As pessoas querem seguir o Dorji porque ele é, a experiência de vida que ele teve, as experiências que ele teve, elas se conectam com você por isso. Então existem esses 2 tipos de mentores hoje em dia. Então, eu percebo que os influenciadores que são professores, ou às vezes nem são professores, eles só estão ali para influenciar as pessoas a se divertirem, a brincarem, tal. Alguns são atores, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tem que entender que a gente é grande responsável por muita coisa. Tem muitas pessoas que nos seguem que elas são capazes de fazer o que a gente pede para elas fazer. Entende? Então, muitos influenciadores não tomam esse cuidado. Então, acabam movendo milhões de pessoas para coisas inconsequentes e ruins, Exato. entendeu? Até mesmo com o outro. Eu acho uma covardia quando as pessoas brigam pela internet. Porque se a gente tem uma discussão, eu e você, eu vou abrir na internet para falar mal de você. Automaticamente eu tô influenciando as pessoas que gostam de mim, que me admiram, que são pegadas a mim a te odiar. Exato. E pra que isso? Os famosos haters da internet. Bruno,
Se a gente ensina coisas que a gente viveu, hoje você ensina muitas pessoas a trabalhar em relações humanas. Você ensina relações humanas. Mas o que transformou o Bruno a ensinar relações humanas, falar sobre isso? Eu sei que nós vamos chegar na parte do seu livro que você vai ter. E eu acredito. Qual é o nome do livro, Bruno? Na Janela do Quinto Andar. Na Janela do Quinto Andar. O que te levou a escrever esse livro, Janela do Quinto Andar? Isso vai ser muito importante você falar. Então, o livro, na verdade, foi o seguinte. Eu passei por uma fase muito conturbada na minha vida. Um sentimento de culpa muito grande que eu carreguei por ter feito algumas coisas que eu não deveria ter feito. Sim. E automaticamente eu entrei numa depressão muito ruim, absurda, onde tinha uma pessoa do meu lado que ela tinha o poder de amenizar isso ou de piorar a situação. E é o que eu falo, existem seres humanos que quando você está no chão, elas te estende a mão para te ajudar a levantar, e existem seres humanos que vão pisar na sua cabeça para seguir o caminho dela sem se preocupar com o que você está passando. Então, o livro Na Janela do Quinto Andar, na verdade, conta a história mais sombria da minha vida. A história da minha depressão, a história do quando eu pensei em tirar minha própria vida, né? Eu morava num apartamento num quinto andar, onde eu vivenciei, né? Não vou dar detalhes para que vocês possam comprar e adquirir o livro, mas, Exato. resumindo, foi uma fase da minha vida muito turbulenta, onde o sentimento de culpa, com traição, com desumanidade de algumas pessoas, com, com, comunaram para que eu chegasse na depressão, onde por várias vezes eu ficava debruçado na janela do quinto andar, sentado, olhando para uma rodovia que tinha ali perto, olhando lá para o chão, pensando se valeria a pena eu continuar a seguir minha vida, mediante toda aquela onda de culpa, de maldade, de desumanidade que estava acontecendo comigo. E como eu morava num quinto andar, sentava nessa janela, foi a ideia, o start de fazer o nome no livro Na Janela do Quinto Andar. Então, resumindo, o livro conta a pior parte da minha vida. Como eu entrei na depressão, como eu vivi essa depressão e os motivos de eu ter vivido essa depressão e como eu saí dessa depressão. O que eu percebo, Bruno, é que você saiu da sua fase rebelde, sem muita ajuda de pessoas, procurando psicólogo, por exemplo, entrou nessa fase depressiva da sua vida e você também conseguiu sair. Você buscou ajuda. Qual foi o momento que você sentiu a necessidade de buscar ajuda? Ou você também tomou o start? Cara, eu estou indo numa avenida sem rumo, mas eu preciso encontrar um rumo. Então, eu sempre tive, por isso que eu quis estudar inteligência emocional. Porque eu sempre Sim. tive facilidade com lidar com sentimentos. Eu sempre tive muita facilidade. Até chegar à depressão e ver que em alguns Sim. sentimentos eu não tinha controle nenhum. Mas assim, eu nunca busquei ajuda. Tudo na minha vida eu fui sozinho. Sim. Até chegar à depressão. Quando eu cheguei na depressão, eu precisei de ajuda. Então eu fui fazer terapia. Graças a Deus, uma terapeuta. Eu vou ser sincero, eu sou um cara que acredita muito em Deus, em milagres, em coisas desse tipo. E eu acho engraçado que eu fiz terapia com uma mulher nessa época da depressão que ela me ajudou muito. E, cara, até hoje eu nunca mais encontrei essa mulher. Eu procuro o nome dela. Eu fui lá onde ela trabalhava e falavam que não lembram de uma pessoa com esse nome que trabalhou lá. Então, cara, eu não sei. Eu vou ser sincero e falar pra você que às vezes eu acredito que era Deus, Sobrenatural, era né, ali. sobrenatural. Tipo, era Deus ali me ajudando e não era uma psicóloga, sabe? Sei, Mas eu sei. fiz uma terapia ali nesse momento pra poder sair desse processo. Foi o grande amigo que eu tive, né, nessa reformulação, junto com a minha vontade de viver, a minha vontade de lutar, voltar a ser um cara alegre, uma pessoa feliz que eu sempre fui. Sim. Então, juntou a terapia com a minha vontade de reviver, de recomeçar, de voltar a ser quem eu sempre fui. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me admirei muito. Não tô falando fisicamente, esteticamente, tô falando de coração. Eu sempre fui um cara que eu sempre admirei o coração que eu tive, sempre admirei minha alegria, sempre fui um cara que eu transformava ambientes onde eu chegava. E quando eu passei por essa fase da minha vida, eu não era mais o mesmo. Então, a vontade de me reconectar comigo mesmo, com quem eu era, de voltar a ser quem eu era, também me ajudou a sair dessa fase sombria. É por isso que eu sempre falo, Bruno, vou até olhar para ali, ó. Cara, de todas as escolhas que você quiser fazer na vida, viver é a escolha melhor que você tem que tomar, porque os problemas passam, as dificuldades vão passar e as pessoas que te jogam no fundo do poço, elas também poderão sair da sua vida. Às vezes não é um processo fácil tirar pessoas que nos, de alguma forma, Difícil. ela sempre te suga. No entanto, haverá momentos em nossas vidas, todos nós já passamos, cara, se eu estivesse essa pessoa do meu lado, eu estaria melhor?
a resposta, muitas vezes, só quem sabe é nós. E sim, mas muitas vezes nós temos medo de e se não? Cara, quebra a objeção do e se, né? Você tem que tentar, você tem que se desvincular de pessoas, porque às vezes o Bruno era um Bruno totalmente diferente, né? Não pensava sequer em depressão, que ninguém pensa em ter depressão. E as pessoas que muitas vezes nos cercam, algumas nos querem bem, outras mais ou menos, e outras nos querem bem, mas nunca nos querem ver melhor que elas. E às vezes nós não percebemos isso e acha que tá tudo bem. E tem um momento que você tem que, cara, eu tenho que seguir sozinho. Quando você saiu deste processo depressivo, Bruno, você olhou para trás e falou assim, me libertei, ou ainda você olha, tem um resquícios do passado que eu não quero mais reviver, e você sente isso em pessoas que hoje se aproximam de você com o perfil das pessoas do passado. Então, existe. Existe, Eu né? confesso que todo o processo que a gente passa pela nossa vida, sendo ele bom ou não, nos gera uma mudança, nos torna uma pessoa diferente. Eu até brinco e falo que tem um papo com o Marcos Bulhões, que é um grande mentor, inspiração pra mim, que ele me fez uma pergunta no meu podcast, cara, e eu parei pra pensar e respondi ele dessa seguinte forma. A pergunta que ele fez foi: o que que eu sinto falta Sim, do Bruno do passado. do passado, antes do que aconteceu? E eu falo isso, que, cara, eu senti que hoje eu sou mais frio. Eu me tornei uma pessoa mais fria. Não fria em relação a com os outros, mas eu era muito. Eu não conseguia distinguir e perceber sinais que a vida davam pra gente de seres humanos. Então, hoje eu sou um cara mais cético, mais frio em relação a isso. Por quê? Hoje eu tenho uma análise melhor do ser humano. Hoje eu consigo compreender sinais que antes eu não compreendia. Sim. Entende? Como? Eu vou dar um exemplo. Como eu, Bruno, vou colocar na minha vida uma pessoa que não se dá bem com a família, que não tem amigos, que não se. Aonde o ambiente onde ela pisava, onde essa pessoa pisa, tem mais pessoas que vão contra ela, que falam mal dela, que não gostavam dela. Como essa pessoa eu vou trazer pra minha vida acreditando que eu não possa ser mais um que ela Sim. possa não se relacionar bem? Então, às vezes, a vida nos dá sinais e a gente acaba não percebendo. Então, hoje eu tenho uma análise melhor em relação a isso. Eu até falo, eu vi um vídeo que o cara falou sobre amizade, mas eu incluo essas mesmas palavras pra ele, que ele falou, em relação a pessoas, as relações. Pode ser qualquer pessoa que entra na sua vida. Então, as pessoas, existem três tipos de pessoas: as pessoas raízes, as pessoas galhos e as pessoas folhas. As pessoas folhas são aquelas que vão chegar na sua vida, E o vento o leva. primeiro ventaval que tiver, o vento leva. Uhum. Existem as pessoas galhos, que são o quê? São pessoas que estão ali com você, mas elas ainda precisam passar por uma grande provação. Elas precisam passar pelo seu crescimento para ver se elas vão continuar. Porque se elas não suportarem o seu crescimento, elas vão quebrar. E as pessoas raízes, que são aquelas pessoas que elas não querem se mostrar. Elas não vão estar ali o tempo todo falando com você, não vão estar o tempo todo ali se mostrando, mas são aquelas pessoas que, na hora do furacão, na hora da ventania pior que existir, elas vão te sustentar e vão estar com você até o final. Então, quando você sabe diferenciar essas três pessoas, você vai ter êxito nas suas relações. Ah, perfeito, Bruno. E o que o Bruno de hoje despenderia mais tempo pro Bruno do passado e despenderia menos tempo também com o Bruno do passado, ou seja, onde você teria focado mais nas pessoas do passado e olhado menos para pessoas também que você viu, cara, com essas pessoas eu deveria ter feito mais e com essas deveria ter feito menos. Vocês pudessem voltar ao tempo, conseguiria fazer isso ou não? Ou for Cara, aprendizado? eu acho que tudo é um aprendizado. Muitas pessoas que nem. é, um principal pilar dessa pior fase da minha vida foi uma pessoa, em Sim, específico. E muitas pessoas que viveram algo similar ao que eu vivi, eu escuto muito delas eu não deveria ter conhecido essa pessoa, eu não deveria ter me relacionado com essa pessoa não deveria ter entrado na minha vida, né? E eu já falo ao contrário. Eu agradeço a Deus por essa pessoa ter entrado na minha vida. te fortaleceram, né? Porque hoje, eu tive a honra de ser convidado para estar aqui no seu podcast, certo? Certo. Se eu não tivesse passado por o que eu passei, eu não estaria aqui. Eu não seria o Bruno que eu sou hoje. Exato, Eu não teria meu Bruno. podcast, eu não seria um comunicador, eu não estaria modificando e ajudando inúmeras pessoas a se relacionarem melhor. O meu livro não estaria para sair, para ajudar pessoas que passam por depressão a como sair dela. Então, assim, eu agradeço essa pessoa ter entrado na minha vida. Então, eu não consigo imaginar
que eu poderia mudar algo, porque eu acho que tudo que aconteceu pra me preparar pro campo de guerra hoje. Hoje, as pessoas que mais te buscam, Bruno, elas buscam com qual sentimento? Sentimento de depressão, sentimento de opressão, que são coisas diferentes ali, ou elas também te buscam como que eu faço para sair desta situação onde eu estou inserida? Porque muitas vezes as pessoas que nos colocam na depressão são pessoas que fazem parte do grupo familiar, né? E é difícil alguém Sim. falar assim, cara, eu preciso me libertar desta pessoa. Elas buscam você neste sentido ou num amplo geral, num sentido assim, olha, vou conversar com o Bruno, porque é um cara que superou eh, diversas formas de depressão, de situações na vida, então eu acho que eu me inspiro nele. Como que funciona as pessoas que te buscam? No começo, como eu cresci nas redes sociais falando sobre perdão, sobre Sim, superação, no começo muitas pessoas me procuravam pra ajudar em relação à depressão, ansiedade, coisas desse tipo. Principalmente traição, perdão, né? Só que assim, independente de eu ser um mentor de relações, eu não ajudo pessoas depressivas. Eu acho sim, porque existem profissionais para que possam fazer sim, isso. sim. Então sempre eu aconselho elas a procurarem profissional da mesma forma que eu procurei. Então, mas mesmo assim, alguns vídeos meus, algumas palavras minhas, modificaram a vida de algumas pessoas. Eu recebi 2 mensagens há 1 ano, 2 anos atrás. Inclusive, Lorival é um deles, vou falar o nome dele, porque é um cara que é um seguidor Pode falar, amigo. não? É. Pode falar. E no começo, ele passava por uma depressão muito forte, onde ele precisava tirar a vida dele. E ele mandou mensagem pra mim falando que um vídeo meu e umas conversas que e eu responder ele no Instagram, mandar uma conversa, um bom dia, né? Ouvi-lo ajudou ele a ter esperança na vida. E hoje, porra, ele continua meu seguidor, não tirou a própria vida, tá bem, reconstruiu. Inclusive, depois eu dei conselho pra eles em relação a reconectar com a família, que era um grande problema que ele tinha. E hoje, porra, eu até mandei mensagem pra ele há uns 2 meses atrás que ele postou uma foto com os filhos, um churrasco com a família, coisa que ele não fazia há muitos anos. Então, eu contribuí com isso. Mas a parte da depressão, como eu comecei a não a cortar um pouco, falar para as pessoas procurarem ajuda, elas perceberam que eu não sou um terapeuta, né? Eu Sim, sou sim. alguém que viveu isso e superou, né? Então hoje eu procuro, as pessoas me procuram muito em relação a se tornarem melhores. Pessoas que não sabem lidar consigo mesmo, que querem se tornar uma pessoa melhor, que às vezes não consegue se relacionar com alguém, que tem raiva, mágoa, e sempre fala assim: caramba, Bruno, eu vejo você falando até do seu sofrimento com um sorriso no rosto. Você até fala que, porra, você abraçaria, ajudaria as pessoas que te fizeram mal. Cara, eu não consigo, eu tenho mágoa, eu tenho raiva, eu tenho ódio, e eu não vejo você com esse sentimento. Então hoje as pessoas que mais me procuram são pessoas que querem mudar e transformar a si mesmo. É sobre isso, Bruno. Perdão é uma palavra muito forte de você dar a alguém. Quando eu falo eu te perdoo, mas se a agressão que eu sofri foi tão forte quanto a palavra perdão, como que eu posso chegar ao nível de perdoar alguém? Qual o momento que eu sei que é o momento de pedir desculpa ou pedir perdão? Né? Tem um lapso de tempo Sim. aí muito grande, né? Dependendo da agressão, você não consegue perdoar. É assim, tem coisas que eu posso dizer pra você que é imperdoável, Exato. né? São coisas que são imperdoáveis e eu respeito a individualidade de cada um. Mas eu tenho uma filosofia de vida que eu penso da seguinte forma: perdoar não é dar uma nova chance. Perdoar não é não lembrar do que aconteceu, não sentir dor com o que aconteceu. Perdoar é simplesmente tirar aquela pessoa da sua vida. Simplesmente é deixar com que aquele momento negativo, momento ruim que aconteceu com você, pra trás. É aquilo que eu falo. Se uma pessoa te agrediu verbalmente, fez alguma maldade com você, alguma coisa com você, o que você mais quer dela? Distância. Exato. Se você não perdoa ela, você vai levar ela pra sempre no seu coração. Então, se você quer distância de alguém que te fez mal, perdoar é deixar ela pra trás. Então, quando a gente consegue entender que o perdão não tem nada a ver com vou trair você de novo na minha vida, o perdão não tem nada a ver com você está certo no que você fez. Quando as pessoas entenderem que o perdão só tem um significado: você viver bem, você se sentir bem, você se desconectar de alguém e de algo que foi ruim na sua vida. O perdão tem tudo a ver com você e nada a ver com o outro. Quando a gente consegue entender isso, a gente consegue ver que a gente consegue perdoar com mais facilidade. Porque tudo na nossa vida é assim. Se a gente vê com consequências negativas, é difícil a gente fazer. Mas se a gente vê com consequências positivas, nos abre um leque e uma facilidade de fazer. Então, em vez de ver o perdão como estou dando uma nova chance ou estou passando a mão na cabeça de quem me fez mal, vejo o perdão como estou me desprendendo de um ser humano que não deve estar do meu lado, que não deve permanecer na minha vida,
nem em meus pensamentos. Então o perdão neste sentido seria perdoar-se a si mesmo, deixando o outro para trás e seguir Isso. novas histórias, né? Perdoar não quer dizer dar outra chance. Exato. E Bruno, o que o Bruno hoje prevê para o Bruno do futuro? Porque quanto mais pessoas você traz para o seu podcast de A a Z, mais conhecimento você agrega, mais histórias você tem para contar. E querendo ou não, por mais que você seja o estudioso de relações humanas, você sempre aprende com os outros. O que as pessoas, seguidores do Bruno e os novos seguidores que passaram a seguir no seu perfil pessoal, do seu também podcast de A a Z, tende a agregar, a trazer mais conhecimento. Poxa, eu ouvi isso do Bruno, eu vou colocar na minha vida. O Bruno é uma pessoa que passa essa segurança porque ele já passou por tudo isso. Certamente, daqui a um ano ou mais, você vai estar numa outra fase, olhando para o Bruno de hoje e falando: naquela época eu era um Bruno X, hoje eu sou um cara fora da curva, inspirando muitas pessoas, inclusive com seu livro. Tem data para sair ou não? Então, eu acho que eu consigo, assim, a previsão de sair meu livro é em 2025, certo? Não sei se vai ser no primeiro semestre, no segundo, né? Eu terminei de escrevê-lo, então tem uma pessoa em especial que vocês vão amar, que tá fazendo o prefácio dele, né? Um escritor que já é best-seller, gostou do meu livro e topou fazer o prefácio dele, então ele tá nessa fase de fazer o prefácio, e aí após ele fazer o prefácio, aí vai ter todo a estrutura da não vou dizer a fotografia, que vai ser a fotografia da foto, da capa, de algumas imagens dentro do livro, e logo em seguida eu já já tô em negociações aí com algumas editoras para poder fazer esse lançamento do livro. Então, não sei se no primeiro semestre de 2025, mas em 2025 esse livro vai sair. E você sabe, Bruno, quando eu te convidei para o podcast aqui, eu estava trabalhando aqui em cima, que eu trabalho aqui na empresa, e você falava do quinto andar. Nossa, e eu falava assim, como assim? Quando você falou quinto andar, eu entendi Entendi que era a imobiliário. plataforma, né? Aham. E você veio, contou a história, e eu falei, cara, como que as pessoas elas conseguem entrar num determinada situação e elas mesmas conseguem perceber que já está no fundo do poço e é hora de sair. Então, este cara eu vou convidar, porque querendo ou não, hoje quando você fala em depressão, as pessoas acham que é brincadeira, acham que é Sim. safadeza, né? Eu achava, até viver É, ela. até você de fato entender quem está vivendo ou quem passou por aquela situação. Então, quando você conta que você mesmo saiu, mas sentiu a necessidade de procurar ajuda, Sim. é, quando que a gente percebe a necessidade de procurar ajuda para um momento depressivo? Porque quando você conta que está entrando, muitas vezes as pessoas que nos cercam nem acreditam, falam assim, é safadeza, vai passar, né? Qual foi o momento, cara, aqui eu preciso de ajuda? Cara, o momento que eu percebi que eu queria ajuda foi quando eu não me reconheci mais. É o que eu falo para as pessoas. Todos os dias você tem que olhar pro espelho e se reconhecer. A partir do momento que você olha para o espelho e você não reconhece mais você, algo não está certo na sua vida. Então, às vezes você tá numa relação que não é boa, às vezes você tá num emprego que não é bom, ou você tá tomando escolhas ruins na sua vida. Algo de ruim está acontecendo quando você olha pro espelho e você não se enxerga. Eu não me enxergava mais, eu sempre era uma pessoa alegre, feliz e comecei a me ver uma pessoa triste, choramingando, mendigando afeto, mendigando carinho de pessoas. E eu fui um cara que eu sempre era autossuficiente e não precisava disso. E quando eu me vi numa situação diferente, eu comecei a meio que me enxergar. Mas mesmo assim não foi o suficiente. Eu acho que o ápice mesmo de eu ver que eu precisava de ajuda foi quando eu sentei na janela do quinto andar e eu olhava lá pro chão. E Doji, eu vou falar pra você, eu não tenho nenhuma tatuagem. Pode ver, eu não tenho nenhuma tatuagem. E eu acho que vai ser muito difícil eu fazer. Por quê? Não acho bonito? Não, eu acho bonito pra caramba. Acho lindo tatuagem. Só que eu morro de medo de dor. Eu odeio sentir dor. Pra tirar sangue é um parto. Eu odeio, não olho, eu odeio sentir dor, Dorje. E Sério, aí eu falo Bruno? pra você, Deus faz as coisas de uma forma correta. Deus me trouxe aqui com esse medo, essa fobia de sentir dor, porque ele sabia que ia chegar um momento da minha vida em que eu ia fraquejar e que se eu não Entendo. tivesse o medo de sentir dor, eu teria acabado com a minha vida. Ô, Bruno, agora eu vou falar um pouquinho comigo assim. E quando as pessoas te veem uma muralha e acham que você não sente dor? Cara, eu acredito muito que nós seres humanos, a gente às vezes passa por situações emocionais que a gente se fecha. A gente não, não, não quer expor a nossa dor exatamente pelo que você falou. Às vezes as pessoas acham que é brincadeira, acham que é bobagem,
acham que é frescura. E aí a gente acaba se fechando cada vez mais e a gente contribui e reforça com que as pessoas sintam que a gente é uma pedra. Então, as pessoas elas olham pra você, cara, parece que esse cara não sente dor, não tem medo. Só que nós, que somos fortes, muitas vezes nós também somos fracos. Sim. Mas as pessoas sempre acostumam a nos ver forte. E quando você, até nós mesmos, tem dificuldade de mostrar fraqueza, porque você acha que as pessoas vão te ver com sentimento de coitadismo ali. E agora falar comigo, eu muitas vezes tenho medo de mostrar fraqueza, porque a minha família não consegue me ver como uma pessoa fraca. Quando eu me mostrar uma pessoa fraca, que as pessoas agora vão ver, elas acredito que possam até perguntar se de fato o que aconteceu, porque ninguém nunca pergunta quando vê você sempre forte. Por exemplo, eu estou sempre nas redes sociais com uma aparência que, uau, Sorridente, feliz. sorridente. Por isso que eu falei no início, uma coisa linkou a outra. Nem tudo que a gente mostra na internet é o que você vive na realidade. É 20%. É 20%. E, cara, às vezes eu falo, eu não posso dizer que eu tô fraco porque as pessoas não vão acreditar, mesmo eu estando fraco. Sabe o que você falaria pra Dorival? Cara, meu, porque quando eu estou em casa às vezes, e agora até esqueci o apresentador que você fala, às vezes eu choro. Cara, ninguém hoje perguntou como é que eu estou, mas tantas as pessoas me viram na internet, sabe? Uma vez eu vi uma frase no TikTok que fala assim, eu faço parte da turma, é, conhecido por muitos e visto por poucos. Uma coisa do tipo assim. E talvez eu me enquadro nesse rol. É porque eu quero? Não. É porque eu gosto disso? Não. Porque talvez as pessoas, elas me veem tão feliz todos os dias que talvez elas, não, tá tudo bem, sabe? Então é tão complicado assim, Não, é né? muito complicado. Eu falo que o mundo hoje, ele precisa muito de afeto.